Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta sessão temática, né, do 7º ENAM-PARC, sessão temática 6.1, ou seja, do eixo 6 do Congresso, na qual teremos a apresentação de 5 trabalhos, que eu passarei a nomeá-los, e que serão apresentados nessa ordem. Primeiro trabalho: Áreas livres em escolas públicas, perspectivas de apropriação após a pandemia da Covid-19, de Carlos Henrique de Lima, Maria Beatriz Carneiro, Emily Freire Gomes, Gabriela Benvenuto, da UNB, Universidade Nacional de Brasília. Em seguida, utilização das redes de sensoriamento participativo e inteligência artificial para a detecção de mudanças na dinâmica dos espaços públicos durante a pandemia de Covid-19, Mirella França e Evandro Monteiro, da Unicamp. Terceiro trabalho a ser apresentado: o Centro de Vitória e a Covid-19 perante a reestruturação metropolitana, de Clara Luísa Miranda, Vítor de Toledo Nascimento, e Carolina Santos Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalho: Considerações sobre o espaço do outro em uma pandemia de festividades populares remotas, de Luísa de Farias Melo e Etel Pinheiro, do PROAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Desenho Urbano e Segurança na Cidade Pós-Pandêmica, de Jéssica Gauer Queiroz e Fernando Garrefa, da Universidade Federal de Uberlândia. Vocês terão em torno de 15 minutos para cada uma das apresentações, para que depois a gente possa debater um pouco os trabalhos, trocarmos opiniões, fazermos colocações. Tá? Bem-vindo a todos e uma boa apresentação. Eu passo, então, a palavra ao colega Carlos Henrique. Carlos, por gentileza. Obrigado, Manuel. Obrigado à organização do evento, aos participantes, a todos pela moderação. Esse trabalho, a gente começou a desenvolver justamente no âmbito aqui do programa de pós-graduação, trabalho de iniciação científica, que é justamente tentar pensar a apropriação dos espaços, áreas livres das escolas, como uma forma possível assim, e promissora de a gente, lógico, assim, durante o período na própria universidade, assim como em todas as outras escolas, eu imagino, relacionado justamente às escolas, que eu digo, às universidades, como é que a gente vai voltar, como é que vai funcionar o ensino remoto emergencial e coisa do tipo. Então, foi um período de muita leitura, da produção de relatórios e documentos aqui na Universidade de Brasília. Foi formada uma comissão para isso, né? E aí a gente mais de tentar trabalhar numa lógica que não fosse exatamente tecnológica, assim, de recursos e aparelhos e coisas do tipo, mas muito mais numa lógica da abordagem espacial, do tipo de apropriação que a gente pode fazer, tanto programática, quanto ambiental, quanto relacionada a aspectos pedagógicos. Então, a gente focalizou, e aí para isso, enfim, os trabalhos foram bastante relevantes, assim, esse livro que nasceu no ano passado, ele tem, a gente foi tentando trabalhar com outros, relação entre processo de ensino e aprendizagem e a escola.
Então, a gente focou nas escolas de Brasília, sobretudo as escolas classe, são edifícios menores, assim, que a gente pudesse fazer um levantamento e um estudo, porque a gente começou a identificar valores nesses edifícios que eram bastante relevantes do ponto de vista espacial. Valores que estavam não só no aspecto das soluções energéticas, e esses edifícios são 50, mas também no da cidade. Essa é uma imagem, então, da unidade de vizinhança 308 e os classe 308. A gente identificou no arquivo público, fizemos o levantamento de 3 tipologias principais. A primeira, na verdade, essa é a segunda, assim, que eu botei na sequência porque remete à imagem anterior, mas que são das escolas para as superquadras, um tipo padrão desenvolvido pelo Nauro Esteves, em parceria com Oscar Niemeyer, que era o diretor da divisão de arquitetura aqui em Brasília. A gente tinha a direção de urbanismo e arquitetura, trabalhando conjuntamente no Rio, em Brasília, isso também já é bastante sabido. Uma tipologia que era de escola provisória, que tem já prenúncio de características formais e construtivas que vieram a se desenvolver posteriormente, tanto do ponto de vista climático, ambiental e etc. E tem uma outra tipologia que é das escolas para as áreas de cidades satélites. Então, a gente fez um levantamento dessas soluções, conseguimos classificar isso em tipologias padrão, tentando enxergar algumas características. Primeiro, e mais importante, a área de ocupação dessa escola em relação ao contexto em que ela está inserida e situada, e, posteriormente, soluções técnicas, ambientais, bioclimáticas, que pudessem favorecer algumas diretrizes de investigação. Isso pode parecer um tanto quanto óbvio em alguma medida, mas é porque, a rigor, muitas das escolas, assim, sobretudo particulares, em várias regiões que a gente levantou durante essa pesquisa, tinham soluções de climatização artificial e coisas assim do tipo. Então, o que a gente tentou identificar nessas escolas foi justamente que são edifícios cuja possibilidade de apropriação se dá não só no próprio espaço interno da escola, como nos pátios, mas também no seu entorno, nas imediações. Muitas atividades de educação física, por exemplo, são realizadas nas próprias unidades de vizinhança, nas quadras, ou mesmo até debaixo do pilotis de blocos. Então, a gente fez um levantamento dessas tipologias, que tem característica histórica, assim, para tentar entender um pouco o que foi e como se deu assim, o desenvolvimento desses edifícios no âmbito dos anos 60. Esse é um projeto do Milton Ramos, elaborado em 1966, na verdade, aí está 59, mas é 66, para uma superquadra na Asa Norte, em que ele tenta justamente fazer uma transição, assim, uma escala de valores e de relações entre espaço externo e externo. A partir desse levantamento que a gente começou a trabalhar para poder fazer um estudo mais pormenorizado que pudesse gerar produtos, foi fazer o redesenho de alguns edifícios escolhidos, alguns exemplares que pudessem contribuir para que a gente possa avançar em 2 direções. A primeira são modelos que permitem a visualização, assim, claro, construtiva, espacial, material, assim, desses edifícios, meio que uma catalogação mesmo,
mas que são modelos que vão permitir e que permitem que a gente faça simulações espaciais a partir de algumas coisas que a gente levantou do ponto de vista assim bibliográfico, assim. Tem também uma série, no ano passado, uma série de recursos computacionais que foram desenvolvidos, disponibilizados gratuitamente para que pudessem ser feitas simulações espaciais. Então, esses modelos, e esse em tela, no caso, é um modelo de uma escola temporária que tem uma característica muito próxima dos acampamentos provisórios aqui da cidade, toda feita em madeira, mas que já tem assim alguns elementos espaciais, como eu disse anteriormente, que se desenvolve também nesses outros edifícios. A ideia do que a gente tem trabalhado justamente é tentar elaborar modelos tridimensionais que são físicos, que são CAD, mas também parametrizáveis em BIM. E isso pode ser uma coisa que vai orientar, em alguma medida, diretrizes espaciais para esses edifícios, por um lado, e, por outro, tentar identificar quais são as reais possibilidades de promover uma maior permeabilidade entre o espaço interior e exterior dessas edificações, simulações, e elas ajudam não só a ver, então, o estado presente das coisas, quer dizer, como que são esses edifícios, de fato, como é que quais são as suas principais características, tanto do ponto de vista da concepção original, quanto de transformações que possam ter ocorrido no tempo, porque muitas dessas escolas foram reformadas, obviamente, incorporando soluções climáticas que, de fato, são artificiais, né, mecânicas e coisas assim do tipo, quanto possibilitando que a gente entenda, assim, do ponto de vista do dimensionamento desses espaços, assim, a quantidade de alunos que tem aí em cada uma dessas escolas e como que a gente pode tentar promover um ambiente mais saudável, assim, do ponto de vista das processos de troca de ensino-aprendizagem nesses espaços, incorporando de forma efetiva esses lugares. Então, a gente pensou em 3 escalas, que a temporária esporádica por meio de jogos e atividades é uma coisa que já acontece. A gente fez um levantamento e identificou que boa parte das escolas, sobretudo no plano piloto da cidade, que é a área tombada, isso já acontece com uma relativa frequência, assim como a visita a edifícios que compõem essa rede de escolas, como bibliotecas e coisas do tipo, uma que possa ser transformada assim no ponto 2 e 3, assim, que é nossa direção de pesquisa atualmente, que é tentar transformar isso em atividades que sejam regulares do ponto de vista pedagógico, que possam, inclusive, até ampliar o diálogo com a própria universidade por meio de projetos de extensão e, por fim, a formalização, assim, a construção e a proposição tipológica, prospectiva de modelos espaciais, lugares, espaços de permanência que possam funcionar não só para a escola, mas também para a unidade de vizinhança nas unidades de vizinhança em que ela se encontra. Então, é isso que a gente elaborou nesse meio tempo. É uma pesquisa que está justamente em andamento, né? Era só isso mesmo aí. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, acho que a apresentação agora será do Vitor, né? Trabalho Centro de Vitória, desculpa, da Mirella. Trabalho dela, de Evandro Monteiro, utilização das redes de sensoriamento participativo e inteligência artificial para a detecção de mudanças na dinâmica dos espaços públicos durante a pandemia do Covid-19. Mirella, por gentileza. Pode compartilhar a tela? Sim. Beleza. Estão vendo? Ou põe tela cheia? Vamos ver. Deixa eu ver. Estão vendo em tela cheia?
Beleza. Então, meu nome é Mirela Soares França. Vou apresentar o artigo, né, intitulado Utilização das redes de sensoriamento participativo e inteligência artificial para a detecção de mudanças na dinâmica dos espaços públicos durante a pandemia do Covid-19, né? O coautor é o meu orientador, né, o Evandro Zigatti Monteiro. A gente está representando a Unicamp, né, na pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidades. Então, com a pandemia do Covid-19, né, pessoas do mundo inteiro se viram encorajadas a permanecer em casa, em quarentena, deixando o cenário das cidades completamente desertos, né? Parques e espaços públicos, né, importantes para a saúde e bem-estar, ficaram fechados por meses, né? No Brasil não foi diferente. O avanço da tecnologia da informação foram importantes aliados nesse momento de restrição e isolamento, né, conectando pessoas e permitindo o funcionamento de serviços. A partir de dispositivos móveis, né, conectados à internet, os usuários de mídias sociais fornecem a todo momento dados, né, sobre as cidades, né, e suas dinâmicas sociais. Quando esses dados eles são fornecidos de forma ativa e espontânea, a gente tem o que chamamos de rede de sensoriamento participativo. Estes dados, né, trazem oportunidades tanto na busca de soluções para cidades, como na compreensão de um período em que a sociedade enfrenta, como é o caso da pandemia que a gente está falando aqui, do coronavírus, e os fechamentos dos espaços públicos. Com isso, né, esse artigo chegou no questionamento que será que os dados das redes de sensoriamento participativo, eles são capazes de detectar e descrever quais foram as mudanças na dinâmica dos espaços públicos causadas pelo período de fechamento e restrição? Para isso, né, foi feito um estudo de caso. A gente selecionou o Parque Minhocão, que é um espaço muito, muito importante na cidade de São Paulo, que ele não foi criado para ser um espaço público, mas ele desenvolveu, né, a partir do urbanismo tático, e ficou fechado por 8 meses, né, durante a pandemia, o que gerou uma grande insatisfação dos usuários, né? E outro fator de escolha foi a grande quantidade de postagens nas redes sociais que os usuários realizam, né, no parque. Então, como fator externo, né, para essa dinâmica, a gente considerou a pandemia do Covid-19. Né? O método desenvolvido, ele foi utilizado também para ser considerado em diversos contextos, também não só na pandemia do Covid, mas em outros casos, como verificação de políticas públicas, né, adaptação e aceitação dos usuários. Materiais e métodos, né, a metodologia. A gente desenvolveu o estudo em 3 etapas, que foi a coleta, a filtragem e a classificação dos dados. Na coleta, nós coletamos da plataforma digital do Instagram, né, do aplicativo, fotografias que georreferenciassem o Parque Minhocão nos 2 primeiros meses de reabertura em 2020. Também coletamos no ano precedente, de 2019 e 2020, no mesmo período, para a gente fazer essa comparação. Para a coleta de dados, a gente utilizou a técnica chamada web scraping, em Python, utilizando o software Jupyter Notebook. Dos dados coletados, o dado principal foi a imagem, a fotografia. Também pegamos os metadados, que são os dados referentes a esse dado, que são o hiperlink, né, o link, a data de postagem, a descrição da imagem e a hashtag. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente organizou esses dados. Então, as imagens foram separadas por ano, né, armazenadas em pastas mesmo, e os metadados em arquivo Excel, também referentes ao cada ano, né. Então, aqui a gente tem como seria a tabela em Excel, as imagens foram codificadas, né, para identificar na tabela a sua respectiva imagem. Então, para coletar e filtrar a imagem, a gente se baseou em 5 critérios,
O primeiro critério é que as imagens, elas precisavam ser originais do espaço público estudado. A gente não considerou vídeos, desenhos, ilustrações, propagandas, fotografias. Fotografias repetidas, com algum tipo de identificação de marca, a gente não considerou. O segundo critério, que eu teria que identificar garantidamente que as imagens foram tiradas no espaço público do Minhocão. O terceiro, não foram considerados usuários repetidos, perfis repetidos. E quarto, a gente não utilizou a hashtag TBT. A hashtag TBT, para quem não sabe, é um movimento das redes sociais em que às quintas-feiras as pessoas utilizam esse jogo da velha, mais uma tag, né, que seria uma palavra-chave, para postarem fotos do passado, com o objetivo de recordação e saudade de algum momento vivido. Então, a gente não utilizou, a gente contabilizou as hashtags, mas a gente não considerou na análise das imagens, porque elas trariam algum dado enganoso, né? E o quinto critério, se a postagem tivesse mais de uma imagem, a gente consideraria só a primeira imagem, né? Então, para a classificação dos dados, a gente utilizou a inteligência artificial em visão computacional para extrair informações. Para análise das imagens, a gente baseou no método de análise envolvido por Gale, Svarri, em How to Study Public Life, que, segundo os autores, para se você estudar o espaço público, você precisa fazer essas 5 perguntas sistemáticas, né? Então, quantas pessoas estão no espaço público? Quem está no espaço público? Onde elas estão? O que estão fazendo? E por quanto tempo? Então, para esse estudo, para esse artigo, a gente fez essas 2 perguntas, só que a gente aumentou um pouco o leque, a gente foi além das pessoas. A gente pensou quais são os elementos móveis, né, que estariam no espaço público, né? Então, das classes analisadas foram as pessoas, os animais de estimação, meios de transporte e outros, como bancos, cadeiras. Então, esses elementos eram os que mais apareciam nas imagens. E os quantitativos deles, né? Então, para análise e classificação das imagens, a gente utilizou uma rede neural, ela chama YOLO. A YOLO é uma família de algoritmo de código aberto, que ela é desenvolvida para detectar e classificar objetos e imagens, né? Então, vamos para os resultados. Então, a gente viu que foi crescente o número de postagens, né, realizadas no Parque Minhocão, que esse crescimento ele foi maior de 2019 para 2020 do que de 2020 para 2021. Então, aqui a gente tem a quantidade de postagens coletadas, depois da filtragem, a gente resultou com essa quantidade. O número de hashtags TBT diminuiu em 2020 e voltou a subir em 2021, o que pode significar um aumento no número de pessoas tirando fotos presenciais no parque em 2020 e uma estabilização em 2021. Então, em 2021, as pessoas voltaram a ter a mesma proporção que 2019 em postar fotos de recordação. Dos elementos das classes analisadas, as pessoas foram de longe as mais detectadas, né? E esse crescimento, a gente vê um crescimento do número de pessoas. Esse crescimento é maior de 2020 para 2021 do que de 2019 para 2020. E dos outros elementos, em sequência, temos bicicletas, skates, depois carros, animais de estimação e bancos e cadeiras. Dos anos, o que mais possui esses elementos são as 2020 a gente tem bicicletas, skates, carros, animais de estimação. Então, eles têm um maior índice, né, 2020. Depois, uma queda em 2021, com destaque para os carros, que também é menor que 2019. Aqui a gente tem um exemplo de como a YOLO trabalha, né? Então, ela detecta os elementos e contabiliza nas imagens, né? Então, é possível afirmar, né, um aumento na dinâmica do espaço público do Minhocão nesses 2 anos subsequentes à pandemia,
comparado ao precedente de 2019, né, com a maior presença de pessoas, animais, carros. Só não é possível afirmar com certeza, né, se esse aumento é devido à pandemia ou uma tendência natural do parque de ganhar frequentadores. A diminuição das fotos de recordação em 2020, né, e um aumento em 2021 pode significar uma maior euforia, né, da reabertura em 2020 e um entusiasmo de se compartilhar, né, com os amigos as voltas às ruas, né. Este entusiasmo, né, ele reflete um aumento da presença de elementos como bicicletas, skates, carros, animais de estimação, os quais estão associados a práticas de lazer e esporte, né. Em 2021, a hashtag TBT ela volta a aumentar e esses elementos a cair, demonstrando uma normalização no entusiasmo de estar de volta ao Minhocão. Então, a gente, considerando essa dinâmica do espaço público resultante da presença de pessoas, animais, veículos e ações desses elementos no espaço, é possível comprovar a partir do método proposto neste estudo que os dados fornecidos pela rede social do Instagram, que representa as redes de socializamento participativo, né, detectou e descreveu mudanças na dinâmica do espaço público do Minhocão após esse período de restrição, né, da pandemia do Covid-19. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Mirela. Vitor, gentileza? Certo, vou compartilhar a tela aqui agora. Já aparece para vocês? Sim, está aparecendo. Deixa eu fechar meu microfone. Na nossa programação, eu vou começar e o Vitor vai continuar. Nosso trabalho é o Centro de Vitória, Espírito Santo e a Covid-19 perante a reestruturação metropolitana. Quem faz o trabalho sou eu, professora Clara aqui, o Vitor Toledo Nascimento, que é orientando a professora Eneida, e está fazendo um trabalho sobre, né, o mestrado dele é sobre o impacto da Covid no espaço urbano. Carolina Santos Silva me orientando, que fez levantamentos sobre o fechamento de comércios durante a pandemia. Essas fotos aí são dela. Pode passar, Vitor. A gente vai abordar os efeitos socioambientais da pandemia de Covid-19 no centro de Vitória, considerando o esvaziamento físico e econômico que já vem em processo há mais de 20 anos. A gente vai fazer uma leitura qualitativa, que ainda está em desenvolvimento, das consequências da pandemia no centro, e uma revisão bibliográfica sobre as relações entre a Covid e as cidades de modo geral. E, assim, de antemão, a gente antecipa que nos deparamos com o virtual reenquadramento da relação entre saúde pública e as cidades, sobretudo na questão do planejamento e gestão. A reflexão em desenvolvimento, essa reflexão pode ser oportuna para gerar novos paradigmas de planejamento urbano. Pode passar, Vitor. Como a gente falou, tem uma primeira parte que fala do centro e as sucessivas reestruturações socioespaciais da região metropolitana, que o centro fica parte, mas o impacto da pandemia no centro da cidade. Mas, especificamente, os efeitos da pandemia no centro da cidade e, ainda, de modo geral, o impacto da crise sanitária causada pela Covid nas cidades. Os dados e as informações que fundamentam as argumentações são todos esses aqui, a maioria, né, fora, né, o painel da Covid, que ele é bem quantitativo, muito bem instruído. A gente fez bastante pesquisas de percepção, de levantamento de dados, são pesquisas mais qualitativas. As pesquisas mais quantitativas a gente vai fazer mais adiante. Pode passar. Aí, a área que nós consideramos é o centro expandido, não é muito grande, o centro de Vitória são 2 quilômetros, a partir da curva do Saldanha, ao longo da Baía de Vitória até a Ilha do Príncipe. Na verdade, a Ilha do Príncipe e a Vila Rubim foram um pouco desconsideradas, depois eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente trata dessa questão de como que o centro
tem se comportado diante da reestruturação econômica. Se vocês não sabem, né, Vitória passou desde a década de 70 e 80, né, mudança, né, no perfil econômico, transformando-se numa área de infraestrutura metal, siderúrgica, e agora também, né, da questão das cadeias de petróleo, e isso tem causado impactos e transformações na região metropolitana. E também, né, diante das políticas, ela sofreu um grande esvaziamento. As medidas mitigadoras têm sido intermitentes, quase inexistentes nas 3 últimas gestões municipais, desde 2015, e, por último, essa gestão da austeridade, né, que acomete o país inteiro, também chegou à Vitória, e o centro, então, ele sofre, soma-se a gestão da austeridade com falta de medidas mitigadoras, mais a pandemia. Pode passar, Vitor. Aqui o Vitor fez esse mapa, o mapa dessa linha cor-de-rosa, né, que cobre o litoral do Espírito Santo, né? A Vitória é uma ilha, lá no fundo a gente vê Tubarão, e embaixo, ao sul, a gente vê Vila Velha. A partir da construção de uma ponte, a terceira ponte, essa área se tornou a frente de expansão comercial e imobiliária. Aí a gente vai contando lá no artigo como que vai aparecendo outras, né, outras linhas, essa que vai pela Caso Lindenberg, sobre o Divino Espírito Santo ali, e a gente percebe que tem uma pequena linha voltando ao centro depois de 30, 40 anos, mas muito lentamente, né? A gente tem uma hipótese, a gente usou nessa parte aqui o Smith, o diferencial de renda, e uma hipótese é que ainda não retornou, depois de mais de 30 anos, né, de desestruturação o centro da cidade, não retornar os investimentos por causa de uma baixa capacidade de autopromoção do mercado. A gente se apoia em alguns autores, estão lá na nossa Bettencourt, sobretudo, né? Pode passar, Vitor. Aqui já é a parte específica sobre o centro, nesse caso não está lá no nosso artigo, mas como tem a oportunidade de fazer a revisão, a gente vai inserir nessa comparação entre as fotos da pandemia e as fotos anteriores à pandemia. Muitos comércios fecharam, pode passar, Vitor. E também, dentro dos levantamentos que nós fizemos, eu vou continuar um pouquinho, depois eu corto do final, tá, Vitor? A gente fez um mapeamento em 2019, ele foi coordenado pela Defensoria e pela AMACentro, que é a Associação de Moradores. Ele detectou 127 imóveis em situação de abandono. No ano de 2021, a Universidade FAESA fez contratado pela prefeitura, e foi muito minucioso, nós não podemos deixar de lado esse levantamento, e 217 imóveis foram detectados como subutilizados. Um dos levantamentos que nós fizemos também, a percepção dos moradores indica pausa ou encerramento das atividades da pandemia, e tem algumas dinâmicas positivas em contraposição a esse esvaziamento. Alguns órgãos do governo têm voltado e que dá alguma animação na economia local. Pode passar, Vitor. Aqui estão os 2 mapas em comparação. Um foi feito pela AMACentro e pela Defensoria, nós participamos dele, e o outro foi feito pela FAESA. Pode passar. Bem, então, considerando esse contexto de substituição das relações de proximidade e interação na cidade, com a questão do distanciamento e isolamento social, a gente percebe que o maior impacto da Covid-19 se deu nas cidades, onde se teve as maiores taxas de transmissão viral, mesmo se adotando medidas como quarentena, isolamento e distanciamento social, né? E o que foi agravado pela questão do transporte público, né? E também a questão da existência de maiores letalidades em fatores como idade, comorbidades pregressas, somadas às desigualdades sociais, foi uma questão que vulnerabilizou ainda mais a pobreza durante a pandemia. E aí, dando um panorama da região metropolitana da Grande Vitória,
onde se insere o centro de Vitória. Primeiramente, no Espírito Santo, a disseminação da Covid se iniciou na região metropolitana, né? E aí foi se espalhando, primeiramente para as áreas mais próximas, em seguida para os centros regionais, sobretudo através das rodovias, como a BR-101, que atravessa o Espírito Santo do norte ao sul. E aí os dados coletados em junho de 2022, e que estão expostos nesses mapas, já revelam que uma existência do maior número de casos e óbitos, número absoluto, nos bairros mais populosos da Grande Vitória e de classe média. São os dois primeiros mapas que a gente pode observar. Mas quando a gente compara com a questão da letalidade, que seria, no caso, o terceiro mapa, a gente percebe que a distribuição muda. Então, a doença ela apresenta uma maior letalidade já agora nos bairros periféricos e periurbanos. Então, nesse contexto, a atuação do poder público estadual, e que impacta diretamente tanto a região metropolitana quanto o centro de Vitória, foi de uma gestão que se baseou principalmente no mapeamento de risco, que é uma metodologia que define diferentes níveis de risco associados à Covid-19 e determina restrições e liberações a partir desses níveis, né? E aí o mapeamento de risco no Espírito Santo, ele se baseou em dois eixos. O eixo ameaça, que considerava inicialmente o coeficiente de casos ativos de Covid-19 no município, taxa de letalidade, índice de isolamento social e porcentagem da população acima de 60 anos, e que depois foi alterado para considerar apenas índices relativos a número de casos, testagem e óbitos, ou seja, foi simplificado, né? E o eixo vulnerabilidade, que considera apenas a taxa de ocupação de leitos de UTI. Ou seja, teve uma desconsideração de condições de urbanidade, de habitabilidade e renda nessa metodologia de gestão do risco. E aí, somado a isso, teve também uma gradual flexibilização das medidas de combate à Covid, o que resultou numa maior classificação dos municípios em riscos baixo e moderado, e, paralelamente, também uma maior liberação das atividades permitidas mesmo no risco alto, né? E ainda nós observamos que essa flexibilização ela priorizou ainda os interesses econômicos acima do acesso ao democrático aos bens públicos, né? Um exemplo disso sendo, por exemplo, a reabertura dos shopping centers antes mesmo dos parques públicos, mesmo os shoppings sendo espaços com maior risco de contágio, por serem tipicamente fechados e com ventilação artificial. E aí, ainda nesse âmbito da Grande Vitória, a gente percebeu um contexto de falta de informação sobre a pandemia e precariedade em algumas localidades, como na Fonte Grande, onde a Covid ela se agravou pela questão do desemprego e das más condições de habitabilidade, né? A Fonte Grande que se localiza no centro expandido. Mas, por outro lado, a gente também foi capaz de observar alguns movimentos de solidariedade nos bairros do centro. E a conclusão, a partir dessa análise da Grande Vitória, é que essa coalizão entre Estado e mercado ela falha na gestão da pandemia, favorecer a transmissão viral e vulnerabilizar a pobreza. Essa conclusão que nós tiramos foi com base no monitoramento que nós fizemos e é confirmado por um trabalho como o da Barbéria, que a gente cita no final, né? Na questão do pós-pandemia, nós tivemos essa preocupação e também nos levantamentos do impacto sobre a Covid. Um dos trabalhos que se destacou foi o do Sharif, do Kavarian, que sintetizam, né, os termos que a gente pode estudar e classificar as possibilidades de encaminhar o planejamento daqui para frente, os impactos ambientais, os impactos socioeconômico, urbanismo, desenho urbano, mobilidade, gestão, planejamento, autogestão e governança. Mas, de qualquer forma, comparando com outras epidemias e pandemias, ainda não está evidente se a Covid-19 vai acarretar impactos sensíveis para as cidades. Vários estudos que a gente leu estão comentando sobre essa questão.
Aí, alguns pontos para mitigar os efeitos da pandemia e consequências: a universalização de soluções baseadas na natureza e práticas de economia circular, incorporações de ações para aplacar as mudanças climáticas no planejamento urbano e na gestão, operando nos moldes da gestão de risco de desastres, é uma das indicações do Charif e do seu colega. Pacotes de estímulo econômico, encaminhar investimentos para repensar os modelos de crescimento urbano orientados para o bem-estar geral. Pode passar, Vitor. A última, nosso último slide, algumas ações para reverter os efeitos da pandemia nas cidades. Basicamente o que a gente falou lá no slide anterior: evitar alternativas urgentes para evitar os reincidentes, crises sanitárias e ecológicas, mobilizar o direito ao território com as mesmas características do direito à cidade, partilhando como um bem comum, e frear as disjunções aceleradas pelo capitalismo extrativista e predatório. Até botei a citação errada. Vários estudos, o Bell Hunter, o Rob Wallace tem um livro mostrando que esse avanço sobre o território desurbanizado, sem urbanização, selvagem ou pouco urbanizado, é um dos fatores das últimas pandemias, não somente dessa, e a gente aposta que medidas nesse sentido iriam beneficiar o centro de Vitória. Por último, para fechar, finalmente, algumas ações de recuperação da área central pós-pandemia. A primeira que consta no nosso artigo é esse da Prefeitura de Vitória, que disse, que vai fazer um projeto de requalificação urbana de 6 milhões, de uma rua que já é uma rua muito dinâmica dentro do centro da cidade, não propôs nenhuma ação de recuperação econômica dos comércios, que a gente viu que foram bastante impactados, e agora um último, depois que nós escrevemos os artigos, ela propôs esse projeto de retrofit, que é reforma de prédios, um processo que tem sido conduzido sem nenhuma discussão popular, mesmo na Câmara ele passou em regime de urgência, sem nenhuma discussão, ao contrário que a gente propõe ali em cima, processos participativos e dentro do contexto do direito à cidade. Obrigada aos presentes, e cumprimento os colegas e a coordenação aqui do evento. Obrigada, Clara e Vitor. Agora, não sei se é a Luísa ou que sou eu, Etel, É o quarto. Vou dar prosseguimento, então. Assim. Tá bom. Vocês conseguem ver minha tela cheia? Assim, Luísa. Obrigada. Obrigada. Então, gente, bom dia para vocês. Esse artigo é fruto de algumas considerações que a gente colheu durante o meu trabalho de mestrado, e a gente intitulou ele Considerações sobre o Espaço do Outro em Pandemia, em uma condição de pandemia, nas festividades remotas, porque o meu trabalho ele é sobre as ambiências carnavalescas holandenses. Então, acho importante falar um pouco sobre esse contexto para vocês, para saber de onde surgiu essa questão, como é que brotou essa questão do outro dentro dessas considerações. Acho que todos nós aqui, pelo que pude ver do trabalho dos colegas, estamos compartilhando de um tema comum, que é falar sobre a questão da pandemia, dos impactos que a pandemia teve nos espaços públicos, e acho que, por conta disso, a gente se une nesse lugar de falar um pouco sobre essas especificidades, que, ao mesmo tempo, a gente teve a necessidade sanitária necessária de isolamento e distanciamento, da presença física, e uma retirada do corpo, e dessa questão da inteireza das sensorialidades do corpo, desse espaço físico e dessa superfície de contato com o mundo e com o outro. Junto com isso, a gente também teve uma questão de uma interrupção provisória e, posteriormente, continuada de um cenário de produção e de continuidade de atividades que se tornaram remotas durante esse processo.
E acho que a gente tem que contextualizar, além de todas essas questões que, de certa forma, abrangiram o mundo inteiro, conectado, globalizado, a gente também tem as questões locais do Brasil, da questão das desigualdades endêmicas que temos aqui, e que, no nosso contexto, esse lugar do Fique em Casa, ele veio atrelado a uma questão do Se Puder, que tem questões que permeiam essas desigualdades que a gente convive com ela há muitos anos. Eu trago para vocês algumas fotos das imagens das ambiências que eu trabalho, das ambiências de Olinda, né, do Carnaval de Olinda, durante fevereiro de 2021, só para a gente ter um pouco da noção do esvaziamento desses locais em relação a como a possibilidade de encontro do corpo e do outro não estava mais colocado no espaço público da rua, pelo menos durante esse período. E aí, para fazer um pouco de contraste, eu trago a alteridade urbana e as ambiências festivas e essa relação que elas estabelecem desde sempre, porque os ambiências de festividade são ambiências de encontro e de fricção e de possibilidade de contato maior do que qualquer outro evento, talvez, dentro da urbanidade, né? Então, o Carnaval de Recife e de Olinda são carnavais que têm essa questão da presença do corpo na rua, de você ter festas abertas, de você ter a possibilidade das pessoas se encontrarem nessas ambiências festivas. Eu vou pedir licença para vocês para ler, eu sei que é um pouco grande, mas é porque eu acho que vale a pena pelo esmiuçamento das diferenças que o autor, que é um poeta recifense, Mário Sete, traz aqui. Minha gente, é o Vassoura mesmo. Vamos cair nas dobradiças. Casas se esvaziam, saem todos à vontade. Homens limpam as bocas nas mangas de paletós, interrompendo o jantar. Uma mulher gorda com um filho pequeno no braço, guardando ainda o peito que o amamentava. Raparigas de vida alegre, de caras muito pintadas, flor no cabelo, gingando as ancas, cozinheiras esfregando as mãos engorduradas nas saias de chita. Sexagenários resmungando contra a pressa dos moços, boleiras carregando os tabuleiros, cães domésticos e vadios ajuntando ao tumulto humano seu ladrilho espantado ou festivo. Quem não soubesse do ensaio do Vassourinhas, imaginaria um pânico, um êxodo, uma revolução. E era apenas o frevo. O frevo, um imperativo de loucura, um contágio de desatinos, uma coceira de alegria. Ninguém mais se continha, ninguém mais se governava. As ruas mais afastadas, o povo parava, ouvia os acordes ásperos da orquestra, orientava-se e disparava de novo, entravisando-se. Vem pelo pátio do terço, minha gente, vamos esperar na esquina da igreja. Eu vou atalhar pelo livramento. Já está perto, havia meninas. Vassoura é uma coisa doida, meu pai do céu, não tem quem dê para ele. E aí eu trago essa parte do poema do Mário Sete para a gente ver que ele deixa muito claro essas distinções de pessoas, até cachorro, né, chegando junto do frevo. Então, tem essa reunião, ao mesmo tempo que o autor identifica essas diferenças, ele também diz que essas pessoas todas estão procurando o frevo, procurando esse espaço do Vassoura. E, para quem não conhece, o Vassourinhas é um clube tradicional aqui, tanto de Olinda quanto de Recife, ele tem sede nos dois lugares, é o Clube Carnavalesco Misto de Vassourinhas, que é relacionado ao trabalho dos garis e vem desde o século XIX. Então, é isso, né? Nessa descrição que ele faz dessa distinção e desse ajuntamento de pessoas, a gente pode pensar nesses lugares festivos como esse lugar que o Lévinas traz para a gente quando ele fala sobre a alteridade, desse lugar do ser para o outro, esse estabelecimento de uma relação desinteressada com o outro, no espaço público. E nessa possibilidade, a gente tem também, que aí colocou da alteridade urbana, de se reconhecer nesse lugar, porque o movimento de alteridade ele não se dá somente no reconhecimento desse outro, mas ele também dá num retorno desse reconhecimento de si. A partir do momento que estabelecemos outras relações, a gente também estabelece outro conhecimento de nós mesmos. E aí, no caso da pandemia, como é que ficam esses lugares, né? Como é que ficam esses outros? E como é que fica esse espaço de alteridade. E, especialmente no que diz respeito às festividades públicas, às festividades na rua, que tem esse ajuntamento de pessoas, a gente teve um grande cancelamento dessas festas, ou adiamento,
ou, de alguma forma, a suspensão dessas festas. Isso não significa necessariamente que o lazer como um todo, as festividades como um todo foram suspensas. A gente teve muitas migrações, por exemplo, para plataformas como o Zoom, como a gente está vendo aqui, né, a gente falando aqui, em reuniões não festivas, mas também tiveram, né? E de também começar com o processo de vacinação e aos poucos a gente tem um pouco mais de controle sobre a pandemia, e isso foi acontecendo com o ressurgimento de festas, principalmente privadas. Então, eu acho que é importante a gente pautar que essas festas públicas de rua, em que precisa ter esse contato com muita gente, e possibilitam essa alteridade que o Mário Sete traz para a gente naquele poema, elas foram cerceadas, de certa forma, de sua possibilidade plena, quando não do cancelamento completo, porque a partir desse momento você teve festas mais reduzidas, há lugares fechados, e há lugares em que se tinha um maior controle de quem poderia entrar, se estava vacinado, se tinha teste, e isso também tem um ressurgimento daquelas questões de desigualdade que falei no começo, que aí, em vez de a gente ter a possibilidade desse encontro aberto, de maior possibilidade de pessoas, a gente tem um encontro de bolhas, né? A gente tem um encontro mais direcionado de pessoas mais iguais, dos mesmos ao invés do outro, e a gente acaba sem conseguir fazer necessariamente aquele deslocamento ontológico que o Lévinas traz para a gente, do ser para o outro, né, em vez do ser para si. Aqui eu coloco também que, e aí é um desdobramento que eu trato um pouco mais na dissertação, mas falando sobre essas plataformas como esses lugares que abrigaram, de certa forma, uma possibilidade de encontro e uma possibilidade de virtualidade dentro de suas limitações, mas reconhecendo sempre que, por mais que esses lugares tiveram os seus papéis importantes na ritualização do carnaval, no meu caso, mas também não só do carnaval, acho que a gente pode expandir isso para festas populares, como também encontros de santos, procissões, festas de padroeira, e ao longo, a gente vê aí no Brasil inteiro uma série de festas religiosas que também tiveram suas realizações impedidas nesse momento, mas que, nesse contexto, a gente teve um regramento que essas festas elas não dispunham até então. Não que essas festas fossem completamente desorganizadas, ou que fossem um espaço apenas do aberto, mas que a redução da superfície de contato do corpo, do contato físico, ele acabou reduzindo também a possibilidade de você experimentar um outro muito distinto de si, que era uma questão que as ruas, a multidão, coloca para a gente de uma forma mais aberta. E aí, o Abissaber, no começo da pandemia, ele fala um pouco sobre isso, como, de uma maneira até bastante pessimista, até o Agamben também traz isso, nesse ponto de vista como um esvaziamento, né, desse medo de você estar vivo, a partir do momento que você tem um impedimento de estar com o outro e na presença do outro, que não seja na inteireza e na completude das suas sensorialidades da rua, né? E aí, finalmente, eu faço algumas considerações sobre essa diferença no frevo, mas eu acho que eu já coloquei um pouco aqui, mas eu rebusco essas elaborações a partir de um poema do Mário Sá Carneiro, que ele fala que... eu vou ler novamente, porque não vou fazer essa interpretação. Coitado do Mário Sá Carneiro. Ele fala: eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Então, eu coloco nessas considerações que há uma impossibilidade de estabelecimento dessa ponte com a plenitude que ela tinha. Então, como a gente não consegue se deslocar do um para o outro, acontece também que a gente não consegue fazer o deslocamento de volta. E nesse processo, a gente também não só não consegue se encontrar com o outro, mas acaba se distanciando, né? Acaba embaralhando um pouco a nossa própria percepção de si. E eu acho que é isso, qualquer coisa, o meio está aí, e é isso. Obrigado, Luísa. Jéssica, por gentileza. Vou compartilhar minha tela. Peraí. Isso.
Então, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Jéssica Gauer e o meu segundo autor é meu orientador, Fernando Garrifa. O objetivo principal do trabalho é resgatar a temática dos espaços urbanos seguros devido ao conflito atual entre a revalorização dos espaços públicos e o aumento da criminalidade, ambos processos que são fruto da pandemia de Covid-19. Esse trabalho acredita que a procura por segurança nas cidades se dá muitas vezes de forma individualizada, que acaba reproduzindo zonas vulneráveis no espaço urbano, como, por exemplo, zonas vizinhas a condomínios fechados, que comprometem as condições espaciais para alcançar a segurança de uma forma coletiva. Esse trabalho também entende que o espaço e o desenho urbano desempenham um papel secundário na ocorrência de delitos. Eu destaco aqui a influência de aspectos sociais, mas também julga-se necessário resgatar os autores que tratam de práticas projetuais e de planejamento que possam mitigar a vitimização nos espaços públicos nesse contexto pós-pandemia. Então, para isso, a gente realizou uma revisão bibliográfica dos principais autores que versam sobre o tema. Então, a gente tem, primeiramente, autores internacionais clássicos, como Jane Jacobs e Oscar Newman, e também autores nacionais, que trazem essas teorias trabalhadas internacionalmente para o contexto das cidades brasileiras. Então, antes de analisar esses autores, verificou-se a necessidade de abordar a questão da violência e da insegurança urbana como agentes de mudança espacial. Então, para isso, resgatou-se brevemente as origens da urbanização brasileira e sua relação com a criminalidade. Assim como os demais países da América Latina, a violência urbana no Brasil se relaciona com uma criminalidade cotidiana e banal. Suas origens se relacionam com alguns momentos importantes do processo de urbanização no século XX, que foi muito crucial para o país, e que, como aponta Baldan, teve como elemento permanente, às vezes em maior e às vezes em menor grau, a segregação sociossocial. Então, a gente destacou 2 momentos chaves, né, para essa análise, que seriam as ondas migratórias do começo do século de 1920 e da metade do século ali para 1960, em que o aumento populacional não foi acompanhado por obras de infraestrutura urbana. E a gente também destaca crises econômicas como a de 1980, em que houve um processo de consolidação de afastamento das populações mais pobres dos centros urbanos nas periferias, e também a precarização de acessos a serviços básicos como educação, saúde, moradia e também empregos. Então, que isso causou, entre outras questões, o aumento da violência urbana. No artigo, a gente realiza um paralelo desse momento da crise econômica de 1980 com a crise atual no Brasil, em que a gente observa um aumento da criminalidade e também questões relacionadas ao aumento da população em situação de rua e aumento de população em insegurança alimentar. A seguir, a gente faz um paralelo entre a atuação do mercado imobiliário e a atuação do poder público do Estado frente a esse problema de segurança. Então, primeiro, para a gente entender a atuação do mercado imobiliário, é importante ressaltar que a insegurança urbana ela é formada por 2 dimensões. Existe a dimensão objetiva, que seria relacionada à ocorrência efetiva de crimes, e a dimensão subjetiva, que ela tem impactos de questões pessoais de cada sujeito, e, além disso, ela também é influenciada por agentes como a mídia. Então, na atuação no mercado imobiliário, a gente observa uma mobilização desses afetos relacionados à insegurança urbana e trazendo como resposta a eles a criação de soluções individuais de segurança e produtos imobiliários que possuem a segurança que não é encontrada na cidade como um diferencial desses produtos. E um exemplo muito presente nas cidades hoje disso é os condomínios fechados. Por outro lado, a atuação do poder público, né, do Estado, em pequena escala, ele atua de maneira muito pontual e dispersa em estratégias que nem sempre se relacionam com o desenho urbano. E no artigo a gente traz como exemplo o programa Rede de Vizinhos Protegidos da Polícia Militar de Minas Gerais. E, por outro lado, também atua em grandes projetos de intervenção urbana associados a eventos esportivos, como o Projeto Espaços Urbanos Seguros, PEUS, que foi realizado em 2007 nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Esse projeto teve alguns ganhos, mas vários problemas de metodologia, de aplicação de desenvolvimento, que o próprio Fórum de Segurança Pública Brasileira aponta que não é possível afirmar que o Brasil tem uma experiência adequada na criação de espaços urbanos seguros.
Então, a partir da análise desses dois cenários, a gente entende que existe, então, um agravamento da segregação socioespacial e o comprometimento da qualidade do espaço urbano. Esse cenário ele torna-se ainda mais problemático quando a gente considera o contexto de revalorização dos espaços públicos durante o isolamento na pandemia de Covid-19. Um estudo realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em 2020, durante a pandemia, identificou que 85,8% de seus respondentes afirmaram que sentem falta de estar nesses espaços de convivência, como praças e parques, no período de isolamento social. Então, portanto, a gente observa como essa reportagem do Célio Iano afirma que esse período evidenciou a importância dos espaços públicos como elementos fundamentais para a qualidade de vida nas grandes cidades. Então, já sobre os autores, eu trago inicialmente Jane Jacobs, que foi pioneira no estudo das relações entre espaço urbano e segurança. E, em 1961, ela realizou uma análise da cidade de Nova York, e ela trabalha muito com a valorização da sociabilidade no espaço urbano. Então, a partir disso, ela trabalha com os conceitos de visibilidade e vitalidade urbana de maneira associada. A visibilidade seria a promoção dessas conexões visuais no espaço. Então, ela traz soluções tanto projetuais, como portas e janelas direcionadas para as ruas, e também diretrizes de desenho urbano, como a redução do tamanho de quadras, para promover mais espaços de encontro, que para ela as esquinas funcionariam muito bem nesse sentido. Então, aí a gente, por outro lado, tem a vitalidade, que seria caracterizada pela movimentação de pessoas, circulação intensa de pessoas na rua, e segundo a autora, a diversidade de uso seria responsável por atrair esse público. Então, quanto mais diversidade de atividades que esse espaço tivesse, seria melhor para atrair esse público. E também, como ela coloca, é importante que esse público seja diverso, que exista convivência entre grupos heterogêneos. Então, aqui a autora, Jane Jacobs, acredita que essa circulação de pessoas criaria, então, o que ela chama de olhos da rua, que é esse ambiente de vigilância natural entre os usuários do espaço. Para ela, esse ambiente, né, de vigilância natural, os olhos da rua, promoveriam, então, a segurança do espaço urbano. Então, traria mais circulação de pessoas. Por outro lado, Oscar Newman, que é um autor que também trabalhou em Nova York, mas seu objeto de estudo foram conjuntos habitacionais, né, de pequeno porte, assim, residenciais, e ele tem uma visão contrária de Jacobs. Ele afirma que os espaços utilizados por muitas pessoas criam o anonimato necessário para a atividade criminal. Então, para o autor, essa vigilância é abordada mais a partir de uma perspectiva de controle e restrição de acessos e circulação. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem esse desenho em que mostra essa hierarquização que ele propõe dos espaços, entre o público e semipúblico, entre o privado e o semiprivado. E aqui nessa outra imagem à direita, a gente vê como a relação dentro desse espaço privado e do semiprivado, as próprias aberturas das habitações são direcionadas para controlar e vigiar esses espaços de circulação. Então, a teoria de Newman é baseada no conceito de espaço defensável, que ele caracteriza como um modelo para ambientes residenciais que inibe o delito, criando a expressão física de um tecido social que defende a si mesma. Todos os diferentes elementos são combinados para fazer o espaço defensável tem um objetivo em comum, um ambiente em que a territorialidade latente, o senso de comunidade dos habitantes, pode ser traduzido na responsabilidade de garantir um seguro, produtivo e bem mantido espaço de viver. Já passando para Crime Prevention through Environmental Design, que é um conjunto de estratégias de aplicação prática com o objetivo de reduzir os delitos de oportunidade no espaço urbano, foi desenvolvido inicialmente por Ray Jeffrey, na década de 1970 também, mas ele não foi o único autor a tratar sobre essa metodologia. Essa metodologia, inclusive, é muito utilizada nas políticas públicas na Europa, relacionadas à segurança, né? E para essa metodologia, a ocorrência criminal ela precisa de 3 itens para ocorrer, né? Que seria o agressor motivado, o alvo vulnerável e o ambiente favorável. Então, as estratégias da Crime Prevention focam no ambiente favorável, para diminuir essas oportunidades da ocorrência do delito. Então, ela é baseada nesses 4 pilares, que tem muita relação com o que Jacobs e Newman discutiram, que é a vigilância natural em primeiro momento, e o reforço territorial, que se associa muito à teoria dos espaços defensáveis, e o controle de acessos, que também se relaciona com o estudo de Newman, e, por fim, a manutenção do espaço público. Então, aqui, a Crime Prevention through Environmental Design é baseada em princípios básicos gerais,
mas que devem ser aplicadas de maneira local a partir de diagnósticos elaborados com a participação de moradores. Então, aqui a gente observa um diferencial dessa teoria, que ela parte das demandas dos moradores do espaço a sofrer intervenção para elaborar soluções projetuais, né? Então, já passando para a sintaxe espacial, que é uma teoria desenvolvida por Hillier e Hanson na década de 1980, ela surge do questionamento das sociabilidades promovidas pelas características do ambiente construído, e ela busca, a partir de técnicas computacionais e matemáticas, avançar no estudo entre as variáveis espaciais e os fenômenos sociais. A principal variável de análise da sintaxe, né, seria a integração, que é o grau de acessibilidade por pedestres e veículos e a conexão do lugar estudado com as outras áreas da cidade. Então, eles analisam principalmente o potencial de movimento que aquele espaço tem. Então, por ter como objeto a análise do potencial de movimento, ela também é muito utilizada para analisar a criminalidade. O Hillier também se associa muito às hipóteses trabalhadas por Jacobs, porque ele também valoriza muito a questão da sociabilidade no espaço urbano. E ele entendia que a segurança era obtida através de um desenho urbano linear, acessível, previsível, que considera, sobretudo, a legibilidade e orientação do usuário. Então, já passando para os estudos contemporâneos brasileiros, a gente trabalhou com esses cinco estudos, e eles foram realizados em diversas regiões do Brasil, como a gente pode observar no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, Santa Catarina e Pernambuco. É importante ressaltar que os 4 primeiros estudos aqui dessa tabela, eles tiveram como objeto diversos tipos de crime, como crimes à pessoa, como roubo e assalto a pedestre, e também crimes à propriedade, então invasão ao domicílio, invasão a algum comércio, enfim, furto em veículo, com exceção do último trabalho de Circe Monteiro e Rafaela Cavalcante, que teve como objeto único assalto a pedestre. Então, aqui eu trouxe alguns pontos que os autores discutem em seus trabalhos, e eu destaco principalmente a visibilidade e o uso do solo. A visibilidade, Monteiro e Cavalcante falam que, em Recife, os trechos que possuem mais barreiras visuais são os que apresentam menores índices de roubo a pedestre, enquanto os demais autores colocam que as conexões visuais entre ambiente interno e externo são um fator importante para a diminuição do crime. Então, aqui a gente observa que cada crime se relaciona de maneira diferente com o espaço construído, e que, por mais que as barreiras visuais inibam a ocorrência de assalto a pedestre, pode ser que cria-se ali um ambiente hostil de circulação dos pedestres, né? E, por outro lado, sobre os usos do solo, primeiro tem o destaque de Vivan, Saboy e Ferraz sobre os vazios urbanos, que eles entendem que áreas como lotes subutilizados ou vazios são mais vulneráveis à atividade criminal. E também, já relacionando aos aspectos levantados por Jane Jacobs sobre os olhos da rua, sobre a vigilância natural, a gente tem o destaque da importância do uso residencial para esse controle do espaço, né? Então, os moradores observando a circulação das pessoas naquele espaço, e também os estabelecimentos comerciais como pontos, nódulos de atividade e movimentação de pessoas em bairros residenciais, que geralmente são mais pacatos, né? Então, aqui já eu trago a conclusão do trabalho, em que eu trago os principais pontos discutidos nos trabalhos abordados, que são questões relevantes tanto para investigações futuras sobre o tema, quanto para a elaboração de instrumentos como planos diretores e códigos de obras que têm como finalidade desenvolver cidades mais seguras para todos. Então, primeiro tem a visibilidade, que é um conceito que a gente observa que ele é presente em todas as análises, praticamente, e ele é muito citado. Então, ele também ressalta que é um fator importante, além de inibir a ocorrência de crimes, também para estimular a sensação de segurança dos usuários, e ele se relaciona tanto com aspectos projetuais, como eu comentei, né, portas e janelas direcionadas para a rua, e também a opção, por exemplo, de grades ao invés de muros, que impedem conexões visuais e funcionais com o espaço público. Então, a seguir tem o envolvimento comunitário, que é algo que foi introduzido na Crime Prevention through Environmental Design, que ressalta a participação dos usuários, moradores, vizinhança e trabalhadores da região que vai sofrer intervenção em todas as etapas desse processo, tanto no diagnóstico dos problemas, quanto no desenvolvimento de soluções projetuais para aquele espaço. Essa iniciativa é importante porque contribui para o reforço territorial, ou seja, as pessoas se sentem mais envolvidas
e mais pertencentes àquele espaço. E, por fim, o uso do solo, que, como é mostrado em trabalhos brasileiros como de Ferraz, Monteiro e Cavalcante e Zanotto, as diretrizes que promovem a circulação intensa de pessoas, como foi defendido por Jane Jacobs, né, que ela falava sobre uma diversidade irrestrita do uso do solo, se elas não associadas a outras formas de controle social, como a própria presença de usos residenciais, realmente podem produzir um ambiente favorável à prática de crimes, devido a esse anonimato que o Oscar Niemeyer comenta. Então, é importante analisar e considerar o equilíbrio entre os usos residenciais e não residenciais, para que, ao mesmo tempo, se promova uma certa vitalidade e um ambiente favorável à circulação de pessoas na rua e também exista um controle da vigilância natural. Então, por fim, seria um ponto que é muito importante se considerar também, que os crimes respondem de maneira diferente às características espaciais. Então, da mesma forma que o crime A pode ser favorecido pelas características espaciais 1 e 2, o crime B pode ser inibido por essas mesmas características. Então, a gente tem que observar o fenômeno da criminalidade de uma forma local e mais específica, elaborando soluções que são contextualizadas, né? Que não são um manual geral de como intervir no espaço pensando na segurança. E, por fim, eu trago as minhas referências, não vou citar de forma individual, mas todas elas foram importantes para o desenvolvimento desse trabalho. Obrigada a todos. Obrigado, Jéssica. Bom, é legal, acho que todo mundo pode abrir a câmera, né, que acho que é mais fácil de conversar, mais agradável de conversar, não fica aquela coisa de ficar conversando com telinhas, é complicado. Eu adoraria fazer alguns aportes em relação a trabalhos específicos, até mesmo de dúvidas, ou especificidade de cada trabalho, até mesmo de algumas dúvidas, uma melhor compreensão, mas eu acho que isso não contribui com o debate, né? Não é uma apresentação de trabalho. Então, eu vou procurar colocar algumas coisas, que eu queria colocar uma linha de questionamento para ouvir todos vocês, né? Para procurar ouvir de vocês do debate, saindo, né, da apresentação dos trabalhos. Os trabalhos, ou eles, uma simplificação, uma grosseira, de uma certa maneira, mas ou abordam questões do espaço público, né, ou, né, no caso do trabalho do Carlos, espaços de domínio público. Nesse sentido, considerando a amplitude do estudo publicado, né, de várias observações, em que medida vocês veem, né, e aí associado ao título do eixo temático, né, a questão da cidade da pandemia, né, especificamente a pesquisa em arquitetura e urbanismo. Em que medida a cidade brasileira, em decorrência da pandemia, ela passa a ser uma cidade ainda de uma maior expressão da desigualdade socioespacial e da vulnerabilização da pobreza? Como vocês enxergam isso em relação à cidade brasileira? Uma segunda observação, né, da pandemia, né, dos movimentos, no primeiro momento, a impossibilidade de prática dos espaços públicos e o retorno, no segundo momento, né, a vontade e ao desejo, né, como um de vocês apresentou até na tabulação de um estudo do IEA, né, de prática do espaço público, como fica, né, ou que desdobramentos da pandemia ocorrem para vocês na consubstanciação da alteridade, ou seja, de uma essência do espaço público. Encontro com o outro. Mudou alguma coisa? Ou, claro que falando de uma forma prospectiva, né? Os trabalhos não necessariamente entram por aí. E uma terceira, o que, no entender de vocês,
mudou, ou se faz necessário mudar, no campo da pesquisa em arquitetura e urbanismo, especificamente decorrente da pandemia. Alguns trabalhos abordam exatamente isso, outros trabalhos não. Outros trabalhos são genéricos, eles poderiam, né, ser apresentados, né, independentemente do eixo temático. Mas o que vocês eventualmente enxergam como desdobramentos da pandemia em mudanças, em transformações, né, na pesquisa da arquitetura e urbanismo? São 3 perguntas procurando, né, encontrar espaço para todos, né, se colocarem. Elas não são, na verdade, algumas delas são mais específicas de alguns trabalhos e não de outros. Então, isso que eu colocaria para a gente tentar usar essa hora, esses 45 minutos, para promover um debate mais amplo, não necessariamente a partir da especificidade de cada trabalho. Por outro lado, fiquem totalmente à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta específica a algum colega, né, por gentileza. Eu posso começar? Tem Claro, 2 acho que perguntas. tá, só uma coisa. Tudo bem, é que a Etel tinha levantado a mão. Desculpa. Na verdade, eu acho que eu levantei sem querer, mas eu queria muito falar ao final. Eu acho que vai ser mais importante ouvir os Tá apresentadores bom. para depois fazer uma discussão. Muito obrigada, Manuel, pela atenção. Então, Clara, por favor. Sobre a sua primeira pergunta, né, sobre a relação se ampliou ou não a desigualdade, a política, né, a gente fez um outro monitoramento publicado em outro local, que é a política feita, né, para enfrentar a pandemia do governo do Espírito Santo, que foi até bastante elogiada e com alguns resultados positivos. O Vitor mostrou aí que o fator principal era a internação. Se sabia que a questão que o impacto na periferia era grande, a gente detectou que nem informação chegava lá direito, a água, nada foi modificado, né? Um dos levantamentos da gente viu que, inclusive, água, a questão sanitária, acesso, isso era muito problemático na periferia, fome, a gente detectou também. O impacto foi maior, né? O nosso mapa feito mostra que a mortalidade, né, a letalidade foi maior na periferia. E com relação ao espaço público, né, o centro da cidade, num levantamento que a gente fez, mostrou que impactou até o comércio, o esvaziamento, né, o esvaziamento também consequente, econômico, de fechamento do comércio, afetou o comércio ambulante, mas, por outro lado, o Vitor levantou que, pelo contrário, porque essa questão de trabalhar com a percepção tem esse problema, né? Na imprensa, eles levantaram que, pelo contrário, o comércio ambulante aumentou exatamente por causa do desemprego, então aqui tem um impasse, né? E a terceira pergunta, com relação ao desdobramento, os vários trabalhos que eu tenho lido, né? Esse aqui foi até um trabalho meu, acho que o Vitor também está fazendo essas leituras, eles mostram que ainda a gente não tem certeza se vai ter um desdobramento no planejamento urbano e na gestão, ou na questão das cidades, que é o fator que nos interessa, né? E a gente vê isso anteriormente, né? A gente viu no surto de tuberculose que há várias modificações na arquitetura dos hospitais, na arquitetura propriamente dita, o teto plano, a questão do sol, do ar. Toda essa discussão vem para reter, né, deter o surto de tuberculose. Inclusive, no trabalho do Carlos, eu lembrei das escolas de plein air ou open air, que eram feitas para deter também o problema da disseminação da tuberculose, são escolas dos anos 30, eu acho, né? Mas tem esses estudos mostrando que questões anteriores, como a necessidade de operar em função da mitigação das mudanças climáticas, a questão do controle do crescimento, então aí a gente não tem muita certeza, né? O fato é que, em relação à primeira pergunta, para fechar,
as políticas, mesmo sabendo do impacto da periferia, né, as políticas para deter ou para mitigar a pandemia, não consideraram fatores levantados por urbanistas, por geógrafos, né, dessas consequências do impacto na periferia. É isso. Obrigado, Clara. Quem é o próximo? A próxima? Se eu puder, então eu posso falar agora. Eu acho que Clara deu um super pontapé, né? E, assim, queria agradecer muito a todos que apresentaram. A sessão, ela acabou se tornando um momento de reflexão sobre o momento pandemia, do qual não estamos fora ainda, né? E do qual nós sabemos que várias outras consequências ainda vão acontecer. Eu fui orientadora, ainda sou, né? Da Luísa, estamos juntas, e Luísa é uma pesquisadora potente que quis se questionar o que é esse espaço de interlocução com o outro, que acontece muito fortemente no Brasil, principalmente com a festividade do Carnaval. E, em específico, a realidade de Olinda foi muito diferente. Olinda, que funciona em becos, em vias, em ruas muito estreitas, e só faz sentido assim, porque o Carnaval olindense é assim, realmente passou por uma separação, né? Esses corpos foram retirados desses espaços, e o que está sendo comprovado na pesquisa dela, assim, de uma forma bastante reduzida, é que se você não está em contato com o outro em diversidade, você não está construindo lugar. Em oposição, outros trabalhos aqui estão falando que vários lugares foram construídos, lugar do medo, lugar da insegurança. Todos eles apareceram onde as pessoas ainda podiam estar. Então, eu acho que essa fala da Clara é muito importante, porque, em concomitância a essa pesquisa, eu, como professora, coordenadora, eu tenho um grupo de pesquisa sobre cartografias do Rio de Janeiro, cartografias afetivas, e ficou muito claro que nas periferias, nas regiões metropolitanas, inclusive adentrando mais para o interior do Rio de Janeiro, as pessoas viveram uma outra pandemia, o nome é outra, né? Eles não se isolaram, a casa deles se transformou, tudo que era possível, da calçada à pracinha em frente a eles, estavam vendendo a atividade informal que foi mencionada aqui, estavam vendendo coisas para sobreviver, mas não saíram de perto de onde estavam. Então, quer dizer, você não tem como nem subjetivamente, nem objetivamente mapear o que estava acontecendo de fato, porque toda uma ideia de afastamento, distanciamento e reconstituição desse lugar não aconteceu em diversos lugares do Rio de Janeiro, ao ponto deles dizerem que o que foi valorado, o que ganhou valor durante a pandemia, foi estar em casa, esse em casa é entre aspas, a minha pesquisa fala isso o tempo todo, entre aspas. O em casa era na feira de Duque de Caxias, vendendo animais, fazendo de tudo, quanto as pessoas que podiam estavam isoladas. Então, assim, eu só queria levantar esse contraponto, porque se Luísa mostra, e isso aconteceu de alguma forma numa festividade aguardada e preparada o ano todo para acontecer, e isso não houve, e até hoje ainda está um pouco estranho, né, Luísa? Assim, no Recife, em outros lugares aconteceu e construiu outras significações que, para o nosso campo de estudo da arquitetura e urbanismo, é muito importante. Muito importante entender, então, o que é que a gente produziu. E ainda não está na hora, eu acho que a gente ainda vai esperar 2023 chegar para revisitar todos esses espaços urbanos. Onde é que realmente os corpos estão intensificando a sua presença, e muitos desses lugares agora têm nomes que não tinham antes, nomes, né, como eu falei aqui agora, do medo ao luto, por exemplo. Então, eu só queria deixar assim, essa colocação, que eu acho que essa sessão me fez pensar muito sobre isso. Inclusive, para a Jéssica, eu vi que a divisão muito clara de uma análise, né, de que mais barreiras diminuem o delito. E para diversos outros teóricos, né, é a amplitude visual, isso vem muito de Hiller e Hanson, né? A visibilidade é que dá essa construção de segurança. Talvez tenha que fazer a pergunta para quem? Porque as muitas barreiras impedem o delito, talvez para a dificuldade da pessoa que vai cometer de fugir. Então, para quem é a pergunta? Eu não acho que, inclusive, essas duas respostas pudessem ser colocadas como um referencial, né? Claro, olha só, a oposição para mim não existe. Para mim, amplitude visual gera segurança para o usuário, mas se você tem barreiras que estão impedindo o delito, mas
para quem, né? É isso, voltando novamente a questionar que tipo de espaço foi ressignificado após a pandemia. Obrigada, gente. E então, se eu posso complementar, se não me engano, o que a Jéssica falou foi justamente do estudo de Recife. Então, como lugar de fala, você falou dos becos e das ladeiras, né? Talvez por conta desse urbanismo que a gente tem de uma forma mais entroncada, né? Uma cidade quase medieval, tanto em Olinda quanto no centro de Recife, faz com que a gente tenha essa outra sensação de segurança nessas curvas, né? Ao invés da amplitude. A amplitude de Brasília assusta o recifense, de certa forma, né? Eu acho que nessa questão da desigualdade eu posso só fazer mais uma complementação em relação a essa questão da festividade, porque eu acho que a desigualdade também não passa só... Porque o nosso país ele é tão carente de coisas tão básicas, que acaba que quando eu vou falar sobre aspectos culturais e festivos, parece que eu estou falando de uma excrescência, mas faz parte desse sentimento humano de você precisar da festa. A gente viu muito durante essa pandemia, durante a pesquisa do mestrado, nessa angústia de vai ter carnaval, como isso era compartilhado com as outras pessoas, como se o carnaval fosse aquele grande marco de que a pandemia acabou, e de fato a gente vai ter as pessoas novamente na rua podendo compartilhar do mesmo espaço, do mesmo ar, do mesmo corpo, do mesmo toque, porque, como a Eta falou, essas ladeiras olindenses, ela tem uma dimensão muito pequena para a quantidade de gente que atravessa ali. Então, o contato com o corpo do outro é uma coisa muito naturalizada na vivência urbana de Olinda e que foi, por conta da pandemia, apartada dessa forma. E, claro, foi apartada por uma questão de emergência sanitária que precisou desse afastamento para evitar mais mortes e contaminação. Mas isso está sendo testado novamente agora aos poucos, assim, nos novos ensaios do que seria um carnaval, do que seria a possibilidade de estar na rua. Então, acho que a desigualdade ela também passa por essa pobreza de espírito, da possibilidade de ritualização de uma festa. Ela não só passa por esse lugar dessa emergência da fome, porque é isso, a gente tem tanta coisa tão emergente, tão saltada nos olhos, que parece que eu estou falando de excrescência, mas a necessidade da festa, principalmente para o olindense, é uma necessidade básica. E a gente vê isso na forma como esses pequenos resgates, esses pequenos respiros estão possibilitando que tenha esse encontro urbano de certa forma. Agora não, a gente está voltando para um novo cenário que parece estar voltando novamente e está se recrudescendo. Hoje já vi uma notícia no jornal dizendo que já está se recomendando novamente em Olinda o uso da máscara em lugares fechados, que era uma coisa que a gente já não tinha há alguns meses. Então, a gente já vai passar novamente por um outro momento, acredito. Mas nesses ensaios, né, de você ter a possibilidade de ter diferentes pessoas, diferentes outros na rua ao mesmo tempo. Eu acho que sem essa possibilidade de pensar nesse espaço urbano frutífero, desse encontro, dessa alteridade, a gente passa muito distante também dessa possibilidade de resolver, aspas, desigualdades, porque a gente também não encontra mais esse outro, se a gente não tem mais esse contato, a gente não tem mais essa possibilidade de permeabilizar, né, de ver esse outro, acaba que a gente se distancia muito dele. Acho que era só isso. Comentando sobre as considerações que vocês fizeram sobre o comentário que eu fiz do trabalho da Circe Monteiro e da Rafaela Cavalcante, isso. Foi em Recife, foi no bairro de Boa Viagem. Então, elas fazem uma análise daqueles edifícios, aqueles condomínios verticais, assim, que tem paredes cegas, né, ao longo de vários e vários trechos de rua. E aí é realmente o que a Ethel comentou, né, sobre é mais seguro para quem, né? Porque para quem está passando na rua, que as autoras colocam, cria-se um ambiente, tipo, de extrema hostilidade, então as pessoas evitam passar naquele local, e a menor ocorrência de crimes muitas vezes se dá devido a isso, porque se cria espaços tão de negação do outro, né, que é o que a Luísa comenta na pesquisa dela, que é muito interessante, e que passa muito sobre o meu objeto de estudo, que está sendo a segurança, né, que a segurança, assim, a gente ganha muito mais na convivência com o outro, também relacionado à sensação de segurança no espaço. Porque se a gente cria esse afastamento que a pandemia consolidou e que a pandemia agravou, né, esse afastamento das pessoas entre si, além das estruturas que a gente já tem hoje, né, condomínios fechados e enclaves fortificados de
como a Tereza Caldeira coloca, de lazer e de consumo, a gente já tem esse afastamento, a pandemia intensificou isso. Para a segurança, o processo seria muito mais frutífero se fosse ao contrário mesmo, promovendo essa conexão com o outro, promovendo esse encontro na cidade, no espaço público, né? É só isso. Bom, eu acho que a questão da desigualdade brasileira, da socioespacial na cidade brasileira, é endêmica, né? Ela é uma resultante dos próprios distintos momentos e processos de urbanização brasileira. Então, comunidades, Paraisópolis, Rocinha, o que for, não são exceções, né? Elas são a regra, né, dos distintos processos de urbanização brasileira. A questão que fica, né, parece, daí a minha provocação, né, em que medida, né, a pandemia exacerbou isso ou não. Todas as cartografias no Rio e Vitória, né, mostram claramente, né, essa inversão proporcional. Um maior número de casos, né, em áreas de maior renda, né, e uma maior letalidade nas áreas de menor renda, das áreas de menor condição. Essa cartografia, né, a gente tem disponível, né, no Rio, em Vitória, em São Paulo, né, em grandes cidades brasileiras. Um colega até do Rio, que agora está no Porto, ele interrompeu a pesquisa dele, o Vinícius Neto, que alguns de vocês citaram. Ele vinha fazendo um estudo sobre os desdobramentos da pandemia em cidades brasileiras acima de 100 mil habitantes. Então, se coloca por um lado, né, quando a gente, né, propôs, né, até na parte sistematicamente tem lá um eixo temático que é pesquisa em arquitetura e urbanismo. Nós optamos por procurar trazer isso de uma forma um pouco mais prospectiva, né? Claro que a gente continua ainda vivendo a pandemia e outras pandemias e, né, não temos, né, segurança, eu diria, para ser afirmativo em relação a esses desdobramentos, como alguns de vocês já comentaram, sem dúvida nenhuma. Mas no sentido de porque alguma coisa, independentemente de outras pandemias que aconteceram na cidade, né, ou em cidades, me parece que agora é um momento diferente, né? É um momento que a sociedade é uma outra, quer dizer, valores que existiam em outros momentos pandêmicos são outros hoje, né? A questão da instantaneidade, da fugacidade, né, é diferente, né? O que traz implicações nas próprias práticas urbanas que nós façamos ou que nós temos. Fica para mim uma questão que é, se num primeiro momento, né, a pandemia levou-nos a pensar ou considerar, né, um declínio ainda maior, né, do valor do espaço público, o que se mostrou posteriormente foi distinto. O desejo das pessoas de retorno e desse contato com o outro. Agora, sob que condições? Né? Novamente, o para quê e para quem. A própria questão de violência urbana está diretamente, é inversamente proporcional ao grau de pertencimento que as pessoas têm do espaço. Elas se sentem alijadas e não pertencentes, o grau de violência tende a ser maior. Mas o que eventualmente muda, ou mudou, ou poderá mudar, né, nas práticas socioespaciais? Será que alguma coisa muda? Será que, né, o receio do outro, né, que é tão forte na sociedade brasileira, do convívio, e acho que os eventos recentes mostram isso, ele não passa a ser condicionado, ou ele não passa a ser resultante desse processo? Será que o caminho, né, para que
a gente efetivamente investigue essas decorrências. E haverá os dois caminhos, mas, sem dúvida nenhuma, em que medida, né, ele deve se apoiar em questões do controle? Vários autores, né, quando do começo da pandemia, colocaram que nós nos situávamos em uma encruzilhada, ou uma opção, né? E autores não necessariamente do campo da arquitetura do urbanismo. Mas, no fundo, o que buscaríamos? Né? Uma sociedade do controle ou uma sociedade do empoderamento? Claro que isso é uma generalização, e qualquer generalização é grosseira. Né? Mas, nesse sentido, eu acho que isso está presente, né, nas nossas definições hoje, né, de pesquisa em arquitetura e urbanismo, mais especificamente no caso, né, como os trabalhos colocam, pesquisas da cidade, do espaço urbano, né, mais relacionadas a esse campo. Não, isso não é uma pergunta, é uma digressão aqui de um pouco de raciocínio em relação, né, às observações e às colocações de vocês. Acho que a gente precisa ter também atenção com algumas coisas, né? E aí gostaria de ouvir o pitch de vocês, obviamente. Em que medida pesquisas meramente quantitativas nos vão dar suporte, né, a essas análises? Em que medidas, né, pesquisas quantitativas vão nos permitir fazer afirmações de que é possível comprovar mudanças na dinâmica das práticas do espaço urbano? Acho que essa é uma outra questão que se coloca. Não sei. Tem Vou uma contribuir questão. aqui. Pode falar, Clara, depois eu falo. Eu vi só um comentário sobre a questão da sociedade do controle. Tem um texto do Byung-Chul Han, que ele fala que nos países asiáticos o controle da pandemia foi feito não apenas por ouvir, né, as evidências indicadas pelos epidemiologistas, como também por um controle, pelo uso, né, de tecnologias de inteligência artificial muito intensivas, né? E a Barbéria, eu adorei o trabalho dela, uma professora de Campinas, ela fala que os governos mostraram que eles estavam muito atrasados no controle da pandemia, e um deles é essa questão do uso da inteligência artificial, que não é assim, né? Até para a menina de segurança, né? Tem outras formas, e uma delas é andar com o seu celular, que ele vai te indicando. Na China, indicava: ó, você vai passar por um lugar que tem pessoas contaminadas, não entra aí, né? Essas coisas desse tipo, né? Só esse comentário. Só posso super rápido, até. Na verdade, esse texto do Han, ele cita até os robozinhos, né, que por escaneamento na rua, né, e pelas tecnologias e pelo celular, né, sabiam até se o cara havia voado de avião, né, a pessoa que estava sentada do lado deles, por acaso tinha contraído Covid ou tal, não sei o quê. No fundo, ele é um dos caras que coloca exatamente isso. O que queremos? Uma sociedade do controle, né, ou do empoderamento. Né? Não sei se todo mundo conhece, né? A Clara se referiu a um filósofo de origem sul-coreana, no fundo, a carreira dele inteira na Alemanha, né? Byung-Chul Han. Né? Escreveu uma série de livros, né? Cidade da Transparência, Sociedade do Cansaço, vários outros. É só uma sugestão. Se alguém for ler um livro dele, não leia uma tradução em português, né? Porque é cruel, é muito cruel. Mas isso não é objeto do... Héctor, por favor. Achei ótima a colocação da Clara, inclusive porque mostra exatamente a questão do empoderamento, né? Que cidade, vamos falar de países então, tá? Para a gente falar de cidade. Países em desenvolvimento conseguem maturar sobre o que é necessário ser resolvido. Isso é uma questão que a gente está entendendo agora nesse momento, inclusive com a mudança
feliz da nossa presidência, que é exatamente o que é necessário ser resolvido. Essa é a primeira pergunta que tem que ser colocada. E uma coisa também que eu ouvi muito, ainda assim, né, de diversas formas também, às vezes discrepantes, é que essa é uma pandemia que começou numa sociedade que começou, né, na China, como ainda supomos, numa sociedade que conseguiu pensar pelo controle algumas estratégias. E se não fosse lá, né? E se não fosse? Essa é outra dúvida. Mas voltando um pouco atrás da pergunta que o Manuel colocou, que é muito bom, se, né, tipos de dados quantitativos podem ajudar a mapear essas mudanças nas dinâmicas das práticas urbanas, creio que sim, creio que nós precisamos associar qual e quant nesse momento, porque um dado que é preponderante é a quantidade de pessoas em situação de rua. É situação de rua mesmo, não são moradores, fazem movimento pendular, não voltam mais para casa, você não vai mais gastar dinheiro para pagar, né, sei lá, 3, 4 conduções para ir e voltar todo dia. E isso eu vejo aqui no centro do Rio, eu inclusive faço uma ação social no final de semana, levar a comida do dia, que é o almoço e a janta, no final de semana. E todos estão arrumados para começar a trabalhar na segunda-feira. A superuberização do mundo, né? E esses entregadores também entram na fila para se alimentar. Eles entregam comida para os outros e entram na fila para se alimentar. Então, esses dados, eles são possíveis de serem mapeados. Já existem vários observatórios, o Observatório das Metrópoles vem fazendo isso e outras ONGs, inclusive, para que a gente entenda o que aconteceu. Então, esses corpos que estão ambulando pela rua, que estão usando a rua, quem são? Pode até não ser o Carnaval de Olinda, ou pode ser um carnaval escuso, que aqui no Rio de Janeiro tem toda hora, um bloco, de repente acontece uma festa, um samba, mas quem são esses corpos quando eles estão ali agrupados? Então, aí é a segunda pergunta, é a pergunta que a gente junta os dados de base qualitativa, que é a gente entender o que está acontecendo. Por mais que a gente saiba a quantidade de pessoas e o que ou onde elas estão, entender o que está acontecendo é a única base possível para a gente poder mapear quais são essas dinâmicas, o que mudou nessas práticas. Aí, indo também mais um pouco adiante, um outro projeto que eu estou acompanhando com colegas, e estou doida para começar a atuar, ano que vem eu devo conseguir, é da gente entender o que aconteceu com a população idosa. E ela realmente já está sendo menos mapeada nas ruas. Ela não está mais usando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em algumas regiões do Sudeste, as mesinhas de jogar o xadrez, o gamão, né? Não estão sentados esperando ou vendo a vida, como sempre foi uma prática do final do século XX, início do século XXI. Essa é uma prática que já não está sendo mais tão mapeada. Então, o dado quantitativo está ajudando a dar a catapulta para os dados qualitativos, que é, então, o que está acontecendo, ou onde estão? Essa é a outra pergunta, que é pela observação participante, é pela imersão no espaço, dando as mãos para a geografia humana, para a antropologia, né, que é o que fazemos, tentando entrar em outras searas para que o espaço, né, para que as socioespacialidades possam ser montadas. Sei, esse aula. Gostaria de fazer algum outro comentário? Ou colocar uma questão, quer dizer, não nessa linha. Tem alguma questão para um colega, para um outro trabalho que foi apresentado? Por favor, fiquem à vontade. Uma curiosidade, Clara e Vitor, quando vocês mencionaram, quando a Clara mencionou, você comentou que é posterior ao artigo, essa ação de retrofit habitacional no centro é para que perfil? Eles não descreveram, tem menos de um mês na prefeitura, é para reaproveitamento dos prédios, usando alguns mecanismos, o consórcio imobiliário, né, aquele instrumento que tem no Estatuto da Cidade é um deles, mas outros também.
e pelo que a gente percebeu, pela forma como passou sem discutir, inclusive na Câmara não teve discussão, para um perfil classe média. Em debates, o secretário demonstrou que ele quer de volta a juventude, e aí eu estava nesse debate, eu retorqui demonstrando, né, falando que ele não enxergava, porque a juventude não saiu do centro da cidade, assim, durante a pandemia, sim, mas ela tinha ocupado como grupos de rap. Outro dia mesmo, depois do debate, eu vi que jovens homossexuais que não podem, né, se expressarem na periferia usam o centro como forma, e tem sido utilizado como um mecanismo até que a gente pode descrever como gentrificação, a violência mesmo, policial, para expulsar as pessoas do centro da cidade. Mas, né, para te responder, eu acho que o perfil é classe média, não a juventude que já frequentava e passou a voltar a frequentar. É minha expectativa ainda, né, vamos ver o que vai acontecer. Com certeza não é habitação social. Curiosidade, você vê como é que eles estão propondo, né, o repovoamento da área central de Vitória. Para quem? Curiosidade. Não sei se alguém quer fazer uma consideração final, colocar alguma observação. Ainda temos tempo, mas aí fica a critério de vocês. Eu queria fazer uma anamnese do grupo rapidinho, assim, onde é que cada um está? Qual é a sua instituição? Que a gente vê o trabalho e fica muito preso aos dados. Eu tô na UFRJ, mas orientei Luísa, que o trabalho foi todo focado na região Nordeste, o que é maravilhoso, né? Então, eu sei que isso também faz uma fonte muito boa de pesquisa. Eu queria saber de vocês. Como na ordem da minha tela, eu até tinha comentado antes, mas Jéssica, por favor. Eu sou de Uberlândia, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, e meu trabalho estava sendo aqui sobre ocorrências criminais do solo. Então, é isso. Luísa, você quer falar de onde você é? Ninguém sabe, nós não sabemos ainda. Ainda não identificou, né? Não, eu sou de Olinda. Mas eu estava pesquisando, como o Heitor falou, né? Eu fui fazer o mestrado lá no Rio de Janeiro. E tive uma semana, me mudei para o Rio de Janeiro por 10 dias e deixei minhas malas lá órfãs e voltei de volta para Olinda, esperando passar a pandemia, que ainda não passou, e está nesse processo ainda. Esse processo de angústia todo faz parte de uma leitura, assim, ao mesmo tempo muito feliz, né? Porque tem aqueles momentos de alegria. É muito bom você chegar em qualquer mesa de congresso, qualquer mesa, e falar, estou pesquisando Carnaval de Olinda. Aí você viu o sorriso das pessoas, todo mundo muito angustiado, pandemia. Aí tem aquela lembrancinha de, a gente tinha festa, né? Teve um dia que a gente teve festa. Então, esse objeto, ele é em Olinda, né? Que é onde eu estou agora. Vitor? Eu e a professora Clara somos de Vitória, no Espírito Santo. Eu sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação, o PPGAL, da UFES, e eu não sou orientado diretamente pela professora Clara, mas acabou casando essa questão, porque no meu mestrado eu também estou pesquisando a questão da Covid em relação ao centro de Vitória, né? Mas mais relacionada à questão das formas de apropriação do espaço público do centro. E é isso. Carlos? Brasília, Universidade de Brasília, sou professor do programa de pós-graduação aqui da UNB, fiz o doutorado lá no Rio de Janeiro, no ProURB, e atualmente faço parte do grupo Arquivos, Fontes e Narrativas, com colegas de várias partes do Brasil, UFBA, UFMG, USP, UFRJ também. Clara? O Vitor falou. Bom, Eu estou em casa aqui em Vitória e sou realmente professora do PPGAL da UFES, e a Carolina, que não pôde comparecer, ela está terminando a dissertação dela, me orientando
está fazendo o trabalho dela sobre, né, a dissertação é sobre a participação, processos participativos na questão do conservação do patrimônio histórico do centro da cidade. É isso. Mirela? Então, eu sou de Goiás, do interior, né? Estudei em Goiânia, na UFG, e atualmente eu estou fazendo mestrado na Unicamp, aqui em Campinas. Mudei para cá em 2018, entrei em 2020, entrei bem na pandemia. Eu já queria trabalhar com aplicativos, rede de sensoramento, e acabou que casou as coisas, porque a gente teve que ficar em casa e eu tinha que estudar espaço público. E o meu outro foco seria estudar espaço público também. E como estudar espaço público sem frequentá-lo, né? Sem ir fazer. Então, eu utilizei as redes sociais, né? Para poder estudar o espaço público sem frequentá-lo, né? E eu estudo a gente está na Unicamp, né? Eu sou aluna de mestrado. Meu orientador é o Evandro Zigliatti Monteiro, e a gente é da parte de cidades, né? É isso. Etel? É Etel ou Etel? Desculpa. Teu, mas tranquilo. Etel. Qualquer forma que foi chamado. Desculpa, Manuel, fazer esse pedido, eu realmente perdi o início, mas foi muito bom agora, desculpa mesmo, foi ótimo ouvir todos vocês. Eu sou a coordenadora do programa de pós-graduação em arquitetura da PROARC, junto com a ProURB, da UFRJ, sou orientadora, né, da Luísa, fui orientadora, e os meus temas de pesquisa são todos relacionados à vitalidade urbana, às ambiências, e recentemente a essas relações das interferências da pandemia no uso, nas dinâmicas, você falou a palavra, viu, Manuel? Nas dinâmicas que são impressas nas práticas urbanas. Então, essa aqui é uma mesa que foi maravilhosa para juntar todos os caquinhos desse mosaico. Bom, meu nome está aí, meu nome é Rodrigues Alves, eu sou professor aqui no IAL, para ficar claro, por aqui. Professor também na pós-graduação e coordenador de um grupo de pesquisa, LEALC, Laboratório de Estudos no Ambiente Urbano Contemporâneo. Minha linha, meu foco de pesquisa é fundamentalmente lógicas de produção da cidade contemporânea e espaços públicos. A ressignificação da noção de espaço público. Eu agradeço a todos, então, né? Foi muito bom, foi extremamente agradável essa conversa. Eu espero que vocês também tenham desfrutado. Para mim, pelo menos, ela atendeu os seus objetivos, essa troca de opiniões, né? Processo mútuo de aprendizado. Então, muito obrigado, né? Parabéns pelos trabalhos. Tá bom? Obrigada e tchau Obrigada, você. pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada, Manuel, pela condição. É isso, eu que agradeço.